qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? Eu vou colocar correndo aqui embaixo o título, para quem estiver interessado. Fica muito fácil baixar a sua dissertação. É só entrar na plataforma. Qual a plataforma que está lá, Jana? As pessoas podem baixar na academia.edu, na minha página da academia.edu, né, academia.edu/Jana Zdebski, mas as pessoas também podem baixar no repositório UFSC, todas as teses e dissertações, né, da universidade, elas ficam disponíveis publicamente no repositório. Então, em qualquer uma das duas plataformas, as pessoas conseguem baixar. Legal. E qual foi o objeto da sua pesquisa? Já está correndo aqui embaixo, para o pessoal, para facilitar a vida do pessoal. O objeto da minha pesquisa é justamente o tema dessa conversa de hoje, que é o fenômeno da prostituição sagrada no Antigo Oriente Próximo, usando principalmente como perspectiva os entrelaçamentos transculturais que a gente consegue perceber por meio desse fenômeno. Então, as relações entre diferentes religiões, religiosidades e povos desse espaço no tempo. Legal, legal. Você vai falar bastante aí sobre a Tamar, não é isso? Eu estava dando uma olhada aqui na pauta que eu estabeleci, a espinha dorsal que eu sempre crio para conduzir o meu bate-papo a partir das dissertações e das pesquisas que eu faço, e eu resolvi inverter. Eu fiquei pensando, acho que eu preciso perguntar primeiro para a Jana, quem foi a Tamar? Vou pedir para ela contextualizar no tempo e no espaço. Quem foi? Quem foi ela? Então, a Tamar é um personagem bíblico. A gente tem, então, os vestígios da Tamar no livro de Gênesis, e no livro de Gênesis é justamente onde a gente consegue encontrar, então, a narrativa mitológica sobre a personagem Tamar. A personagem Tamar, ela foi nora do patriarca Judá, e nesse contexto, né, do povo hebreu e da mitologia atribuída hoje à religiosidade judaico-cristã, que também tem ali como identidade a conexão com os antigos hebreus, a gente vai encontrar a personagem Tamar. Então, a personagem Tamar, ela é uma personagem bem importante no livro de Gênesis, porque ela vai dar origem também a uma importante linhagem ali na narrativa bíblica, na mitologia judaico-cristã, e ela é essa personagem feminina, subversiva, que a gente vai encontrar como personagem bíblica. Ok, legal. Jana, quando eu estava fazendo o sobrevoo na sua dissertação, eu falei assim, puxa vida, eu preciso saber por que a Jana, ela coloca ali na pesquisa dela que a Tamar precisa contar a sua história. A subversão, a Yahvé e ajudar na perspectiva da Tamar, Jana? Então, a ideia de que o personagem conte a sua história é a metodologia que eu uso na pesquisa histórica. Claro que isso é limitado, né? Não é a Tamar falando com as palavras dela, mas a perspectiva da metodologia que eu uso no intuito de uma história vista de baixo, ou da história dos oprimidos, dos vencidos na história, é conseguir encontrar justamente nas entrelinhas das narrativas aqueles e aquelas personagens que muitas vezes ficam em segundo plano, foram esquecidos, não tiveram as suas histórias ouvidas. Então, muitas vezes, quando a gente ouve essa narrativa bíblica, o protagonista vai ser visto como Judá, né? É a história do patriarca Judá. E essa frase, na verdade, é um jogo com essa relação de poder. Ou seja, a Tamar também precisa contar a sua história. E é nessa perspectiva que eu busquei, então, os indícios das histórias de mulheres nesse contexto, procurando tanto na Bíblia, né, tanto nas narrativas do Antigo Testamento e da Torá, as práticas religiosas de mulheres, e aí tendo a Tamar, então, como o maior indício, ou a personagem que direcionou, que foi o fio condutor dessa busca por meio da narrativa que ela também protagoniza, né, e não só o Judá, mas também entendendo como essas mulheres também traziam informações, evidências sobre ritos e cultos praticados entre outros povos,
em outras religiões e religiosidades ali da região, que também acabavam constituindo as próprias práticas e crenças presentes entre os hebreus. Então, a Tamar é subversiva justamente nesse sentido, né? Ela consegue, a gente pode até falar um pouco da história dela, né? Apresentando, assim, essa história da narrativa que eu estudei. A Tamar, ela se casa com um dos 3 filhos do patriarca Judá, ela se torna esposa dele, e esse filho, ele morre antes de que ela engravidasse. E aí, numa lei local, e desse contexto chamada Lei do Levirato, ela teria, então, o direito e o dever de se casar com o seu cunhado. Ela, então, se casa com o segundo filho do patriarca Judá, o Onã, e ele também morre. E aí o patriarca Judá, nesse contexto, começa a ficar muito preocupado, desconfiado, acreditando que havia ali algum mal nos seus filhos se casando com Tamar, mas ao mesmo tempo ele também julgava que isso pudesse ser causado pelos pecados dos próprios filhos, né, como a gente tem a própria correlação do Onã com o onanismo, né, aquele que jogava o seu sêmen por terra e por isso não fertilizava a Tamar, ela acaba não engravidando desse segundo filho que também morreu. Então o Judá promete em casamento o filho mais novo, mas diz que a Tamar deveria voltar para a casa do seu pai até que esse filho tivesse idade para se casar. Anos se passam até que a Tamar é procurada por uma vizinha que vai dizer para ela, olha, o filho mais novo já cresceu e ele não está te entregando em casamento. E é nesse momento que a Tamar decide, num processo ali de esperteza, conseguir o seu direito de gerar filhos, né, esperar que o Judá passasse numa encruzilhada onde ela ficou esperando, coberta por um véu e disfarçada, e é onde a narrativa vai usar o termo prostituta sagrada, que ela estaria disfarçada de uma prostituta sagrada, que é uma tradução para o português da expressão Kedesha, que seria, então, essa prostituta ritualística, essa mulher do templo. E ela, disfarçada ali, então, dessa prostituta ritualística, espera que o Judá passe, e ele para diante dela, né, e oferece a ela um bovino ali, um animal que ele iria oferecer depois, porque ele não tinha com ele naquele momento. Então ela diz, tudo bem, mas então nesse momento você me dá o teu cajado, o teu anel de poder, ou o teu anel de identidade, né, que era um anel em formato de assinatura, que eles usavam também para assinar documentos, e como prova de que depois você vai me dar o meu pagamento. O Judá então oferece esses objetos para ela, e depois de terem ali uma relação, um intercurso sexual, o Judá volta para casa, né, segue a sua vida normalmente, até que ele é informado que a Tamar estaria grávida. Ele vai até a casa onde a Tamar estava, ameaçando que ela fosse queimada, porque essa seria a pena por adultério, né, e ela teria adulterado a família do Judá. E quando ela apresenta para ele os objetos que ela tinha em mãos, ele percebe que o pai dessas crianças, né, ela teve filhos gêmeos, o pai dessas crianças era ele mesmo. E aí o Judá mesmo pronuncia-se dizendo, mais justa é ela do que eu, né, ou seja, ela foi mais sincera, mais justa e mais digna do que ele mesmo, que então a gente pode entender isso de várias formas, né, tanto pela perspectiva de que o Judá estava mentindo para Tamar, né, ele estava enganando ela sobre o fato do filho mais novo ainda não ter crescido, e tirando dela o direito de ter filhos daquela família com quem ela havia se casado, mas também a gente pode entrar aí na perspectiva do próprio rito, né, entendendo que esse rito de prostituição sagrada, essa mulher do tempo, essa mulher dedicada ao culto que ele abordou ali na encruzilhada pela qual ele passou, era uma mulher então conectada com cultos estrangeiros, com cultos que não eram aceitos ou, de alguma forma, que não constituíam as doutrinas, as crenças e as práticas presentes entre os hebreus. Então, ele também havia adulterado, né, mas adulterado numa palavra que se usa muito na narrativa do Antigo Testamento, que é a traição ao Deus Yahvé, né, então, ao mesmo tempo que a Tamar teria, então, adulterado, ele também cometeu adultério,
no sentido de trair o seu Deus, se envolvendo então com essa prática, esse culto, esse rito estrangeiro e não pertencente às práticas religiosas dos hebreus.